Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje com perguntas dos nossos telespectadores e, como sempre, do Uriel Vilas Boas, acho que o nosso telespectador mais assíduo. Ele faz duas perguntas. Como vocês avaliam a possibilidade do aumento do número de vereadores, aí para o Carlinhos, e por que a região não discute em conjunto, de maneira metropolitana, né, Uriel, os royalties do pré-sal? Bom, primeiramente, com relação ao aumento do número de vereadores, eu sou contrário. Acho que nós não precisamos aumentar o número de vereadores para fortalecer o processo democrático, muito pelo contrário. Precisamos, sim, melhorar a atuação dos nossos vereadores. Eu acho que essa é uma condição sine qua non para que a gente possa, de uma certa forma, aí sim, ampliar o debate político que os poderes constituídos e independentes precisam ter, na minha visão. Tá? Sim. E agora, com relação ao pré-sal, acho que ainda está difícil você discutir alguma coisa. O ideal é que a gente pudesse discutir isso metropolitanamente, mas ainda é impossível se discutir, porque o próprio governo federal ainda não sabe ainda o que vai fazer com o marco regulatório, né? Tá certo? E ainda não há uma legislação específica, né? E o mais, com certeza, e o que a gente está vendo aí é que a partir do ano que vem entra efetivamente numa agenda política, e aí isso com certeza vai ficar relegado a uma discussão após o processo político. Agora, eu vejo a coisa de uma certa forma assim, como nós aqui da região metropolitana vamos de uma certa forma ser beneficiados com esse royalties, né? Volto a falar o seguinte, né? Exemplos de cidade no próprio Rio de Janeiro, como Macaé, que são cidades que recebem somas vultosas com relação aos royalties, nos últimos anos não têm conseguido diminuir as suas diferenças sociais. Por quê? Porque falta planejamento, vinculação de investimento nesses recursos. Então eu sou favorável sim a que haja uma discussão ampla junto à sociedade, a todos os envolvidos, no sentido de que a gente possa vincular a aplicação desses recursos, de que forma? Na educação, na melhoria da saúde e principalmente na minha cidade, na infraestrutura urbana, que Guarujá é uma cidade pobre em infraestrutura urbana e precisa se desenvolver urgentemente para receber toda essa magnitude de benefícios que aí vai vir. Eu ia te perguntar exatamente isso, parece que você já me respondeu. O Guarujá não está preparado para as exigências que o pré-sal... Não está, a gente sabe que não está, né? Entendeu? O Guarujá tem uma deficiência estrutural muito grande, eu conversei com o Marcos aqui agora há pouco, e Guarujá, e talvez esses investimentos sejam necessários para que a gente possa buscar esse, vamos dizer assim, esse ponto de equilíbrio que a cidade de Guarujá precisa. Né? O que falta, Marcos, questão de infraestrutura? Bom, de infraestrutura, a gente discutiu isso aí até há pouco tempo. O fato daquele boom da construção civil foi nos anos 90, né? É isso mesmo. Então, naquela época, eu era engenheiro residente de obra no Guarujá, né? Então, quando chegava os finais de semana, os feriados, o final de ano, principalmente, aquele período longo do verão, quando chegava o verão, praticamente, né? A mão de obra, né, da construção civil debandava das obras e iam vender caipirinha na praia, que era onde que tinha o maior faturamento deles, né? E tinha uma falta de mão de obra terrível, era uma dificuldade terrível para você. Tirando esses que você perdia, que eram os sazonais, né? Ainda tinha a dificuldade daquele boom, toda aquela construção e de se importar mão de obra, né? Sim. Trazer de lá do Nordeste. Então, as grandes empreiteiras, grandes construtoras mandavam ônibus, né? Enchiam de profissionais, operários e traziam para cá. Então, eles ficavam morando, acabava a obra, arrumavam outro emprego aqui, outro. Então, sobrou esse passivo todo, né, para moradia, sobrou para o Guarujá, ficou porque acabou depois aquele boom e vindo a crise e a pessoa já acabou constituindo família aqui, moradia aqui, acabou ficando, inchando e vivendo sem condições, até por conta de falta de um planejamento, né? Existe uma diferençazinha porque o pré-sal vai trazer, né, vai absorver uma mão de obra mais fixa, né?
tirando depois da parte de construção, de execução, disso tudo, vai ficar aquele pessoal que vai ficar trabalhando, né, digamos, para sempre, aí uma mão de obra qualificada. Mas para isso precisa aqui, como falou o nosso amigo, de um planejamento para a cidade poder acolher essa demanda, né, de pessoas até que vão precisar se instalar e se já tem uma dificuldade lá hoje, você imagina com esse movimento todo. E hoje, quando a gente fala de pré-sal, já não é mais para o futuro, não. É hoje já, né? A gente já vê aí uma dificuldade, eu vou fazer até uma propaganda aqui, que a Associação de Engenheiros e Arquitetos, corrigindo no dos, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, a gente montou um laboratório lá, né? Com uma planta de gás, uma planta de nível, né? Uma planta térmica, para a gente poder fazer capacidade já para os profissionais, né, que vão entrar nessa área. Perfeito. Qualificar, né? Olha, a gente está chegando no final do painel regional, 30 segundinhos, Carlinhos. O Marcos falou bem, né? Acho que não é para ontem, é para hoje, né? E aí caímos numa circunstância que a gente tem debatido muito, né? Que é a qualificação profissional, né? É através da qualificação profissional que a gente vai buscar o equilíbrio necessário para a gente poder atingir, vamos dizer assim, a plena capacidade de qualidade de vida que nós precisamos, né? Sem dúvida. Carlos Saraiva, obrigado pela tua participação no painel regional. Obrigado, William, mais uma vez, obrigado a oportunidade para você, poder estar aqui com o Marcos, aprender, tá certo? Cada dia que eu venho aqui eu aprendo mais, eu tenho a oportunidade de estar aqui ao lado de profissionais do mais alto gabarito, que de uma certa forma engrandece todo o conhecimento que a nossa região tem, né? Muito obrigado. Marcos, obrigado pela tua participação também no painel regional. Nosso programa fica por aqui. Voltamos amanhã ao vivo, às 10 horas da noite. Agradecer também a participação do Rodney da Encruzilhada, do Carvalho da Ponta da Praia e tanta gente que ligou e não conseguiu ter a pergunta respondida. O Carlinhos vai voltar aqui, claro, toda terça-feira e a gente vai voltar a discutir essas questões aqui de ligação seca e tantas outras. Até amanhã.